Olá, nós somos o grupo Nisa Maktub e desenvolvemos a pesquisa Uma União Não Tão Sagrada, um estudo do ethos pastoral e político-jurídico de Silas Malafaia. Bem, cada vez que nós falamos, em diversos contextos, construímos uma imagem de nós mesmos a partir do nosso discurso, uma representação de quem somos, o chamado ethos. Desde Aristóteles, essa categoria já era bastante estudada dentro da retórica, visto que causar uma boa impressão no interlocutor, mediante a forma que se constrói um discurso, pode fazê-lo ter confiança em você e acatar seu argumento. A mobilização da afetividade do interlocutor é essencial e insere o enunciador em um mundo ético que idealmente é desejável. No entanto, muitas vezes há contradições entre esse ethos construído e o que corresponde à realidade. Dominique Manganot estabelece dentro do ethos discursivo duas subcategorias: ethos dito e ethos mostrado. Esse primeiro é criado através das referências diretas do enunciador, enquanto o segundo está no domínio do não explícito, da imagem que não está diretamente representada no texto, mas é construída pelas pistas que o enunciador oferece em elementos como o cenário e a dimensão experiencial, que expressa uma personalidade. Ao analisar anúncios de insights e relacionamento, o teórico aponta para a questão de que, ao construir uma imagem irreal de si, frequentemente indivíduos não assessorados não conseguem articular o ethos dito e mostrado para demonstrar o pretendido, gerando um menor poder de convencimento e publicização. Assim, é de se esperar que a construção de uma imagem falsa de si seja evidenciada na divergência entre o ethos dito e mostrado. Nesse trabalho, o enfoque está no contexto evangélico e sua articulação com o político, o que produz frequentemente distorções de um ou outro, ou até mesmo anulação, já que seus elementos frequentemente não são compatíveis. Enquanto o primeiro centraliza em elementos religiosos e relacionados a Deus, buscando ater-se à doutrina, algo ainda mais compíscuo na figura de um pastor, responsável por cuidar da congregação, o segundo já depende de elementos seculares e legais, que podem contradizer a visão religiosa, além de normalizar confrontos e discórdias, visto com maus olhos pela Bíblia. Foi escolhido focar no pastor Silas Malafaia, conhecidamente envolvido com ambas as áreas, e buscou-se responder como ele faz articulações entre o ethos político-jurídico e pastoral, e se há existência de convergências ou divergências entre os ethos ditos e mostrados pelo pastor. Para tais fins, foram analisados 14 vídeos de acesso público disponibilizados no canal de YouTube do Silas Malafaia. Foram analisados todos os 4 vídeos existentes na playlist Malafaia Responde, por enquadrarem-se num gênero mais espontâneo e dialogal de comunicação, e os 10 vídeos mais recentes, contando na data de 10 de maio de 2022, da sessão Fala Malafaia, onde o pastor tece comentários sobre acontecimentos da atualidade, principalmente políticos. Foram feitas transcrições e rubricas de todo o material e análise a partir do enquadramento em dimensões estabelecidas por Manganot, como categorial e experiencial, além da codificação de enunciados e elementos discursivos, como tom de voz, gestos, cenário e figurino, como aludindo ou ao ethos pastoral ou ao político jurídico. Foram mapeadas a utilização de expressões, interjeições, adjetivos e a frequência de suas ocorrências. Foram comparadas em cada vídeo e, no geral, as convergências e divergências entre os ethos dito e mostrado, com foco no tangente às transições e hibridismo de ethos político-jurídico e pastoral. Nossa hipótese original era de que haveria um grande esforço de aproximação do ethos pastoral e uma convergência entre ethos dito e mostrado, o que permite um maior sucesso comunicativo. Nos dados, em todos os 10 vídeos analisados da sequência Fala Malafaia, cujo conteúdo são comentários do pastor Silas Malafaia sobre acontecimentos da vida política, a abertura e encerramento de cada vídeo alude fortemente à imagem de pastor no que tange a dimensão categórica do ethos, que estabelece a identidade do enunciador. A abertura
sempre consiste num chamado ao interlocutor. Dessa forma. Povo abençoado do Brasil, olha o que... E o encerramento em variações de Deus abençoe o Brasil. Essa cambada de esquerdopatas comunistas do PT, Deus nos livre dessa gente. Divulgue esse vídeo, coloque aqui seu comentário. Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil. Dessa forma. Assim, tudo que é dito entre esses chavões, apesar de ser focado principalmente ou exclusivamente no ethos político-jurídico, fica submisso à ideia pastoral. O interlocutor pode interpretar o conteúdo com uma visão evangélica sobre o tema e entender aquilo como importante para a religião. Bastante relevante também para a construção do ethos pastoral é a dimensão mostrada, um cenário com livros cristãos e símbolos com sentido potencialmente religioso, como o leão, que pode representar na doutrina cristã Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. A dimensão experiencial do ethos é generalizada num tom de agressividade e revolta, que alude bastante ao reino do ethos político-jurídico. Em alguns momentos, gesticulação exagerada e cortes de câmera sugerem uma exaltação de Malafaia. Se coloca em uma posição de denunciador, o famoso dedo na cara. Há ênfase em expressões que evidenciam o absurdo do objeto de debate, como a interjeição vergonha, que aparece 17 vezes ao longo dos 10 vídeos do Fala Malafaia, muitas vezes acompanhada de uma modulação crescente no tom de voz. Outro artifício utilizado pelo pastor para ênfase é a pronúncia silábica. Temos também diversas ocorrências de ofensas diretas e pessoas que são objetos de debate, com objetivos como frouxo, 4 ocorrências, covarde, 2 ocorrências e cretino, também 2 ocorrências. 2 exemplos seriam os trechos. Isso é uma vergonha. Fez 1000 manobras para condenar o réu em regime fechado e cassar seu mandato. Ditador, cretino, desgraçado. Julgamento e condenação inescrupulosa que mancha o judiciário brasileiro. Esse modelo de enunciação violenta, apesar de condizente com o ethos político-jurídico, ele tem uma profunda contradição com o ethos pastoral, que é construído por meio dos elementos visuais, e que só é retomado na parte explicitamente dita, veja jargões de pouca expressividade discursiva. No campo argumentativo, há diferenças. Enquanto em alguns vídeos Malafaia usa exclusivamente argumentos não religiosos para expressar sua opinião, em outros ele usa um embasamento doutrinário para o que diz. Percebemos uma dicotomia. Divergência entre ethos dito e mostrado, esse último pelos elementos visuais remetentes à identidade cristã, e hibridismo entre 2 ethos diferentes, como vemos nesses exemplos. Esse aqui, eu quero fazer aqui um comentário que muita gente ainda não observou. Preste atenção. O primeiro, o que todo mundo sabe, artigo 84 da Constituição, é privativo do presidente da República dar indultos. Nesse caso, o conteúdo da mensagem falada pertence ao reino do político-jurídico, se estabelecendo dentro desse ethos e usando seus elementos como base argumentativa. No caso, a Constituição, que é praticamente um documento sagrado do meio legal. E tem esse outro exemplo aqui de cima. Se o povo evangélico dessa nação possui discernimento espiritual, como está escrito na Palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 14, vai entender os sinais e alertas de Deus, para os evangélicos jamais votarem no PT. Nesse caso, há um hibridismo, e o ethos pastoral sai do campo do ethos mostrado e invade o ethos dito. E é um sustentáculo para o ethos político. Através da citação bíblica, ele tem uma base para fundamentar suas opiniões e insights políticos. No que tange aos 4 vídeos analisados da série Malafaia Responde, a construção do ethos mostrou-se bastante dependente do que era respondido por Malafaia. Os 2 vídeos sobre temas como casamento e aborto apresentam convergência no ethos dito e mostrado, e se centralizam essencialmente no ethos pastoral, visto que o tema pouco se associa com o mundo político-jurídico e consiste em elementos mais doutrinários, referentes às práticas da vida privada cristã ou crenças inegociáveis com fundamentação bíblica. Já os outros 2, que respondem perguntas relacionadas ao ethos político-jurídico de Malafaia, vídeos com o título Pastor deve cuidar de almas e orientar suas ovelhas, vai se eleger? E o outro vídeo, Por que o senhor não vai se calar? Há maiores contradições e interações entre ethos, algumas similares ao que ocorre no Fala Malafaia no campo da agressividade do tom de voz. Há, em grande parte do tempo, divergências entre o ethos dito, que se organiza para criar uma imagem subscrita ao ethos pastoral, e o ethos mostrado, que se exalta e foge do esperado para tal. No entanto, há também convergência de ambos quando acusações equiparam-se ao tom de voz e movimentos gesticuladores do enunciador. Um elemento interessante que transpassa tanto a seção Fala Malafaia quanto Malafaia Responde é a construção de um ethos profético, por assim dizer. Tem-se a predominância de um tom de autoridade e revelação, que dissoam do ethos pastoral, mas mostra esforço em se submeter a ele. Repetidamente, Malafaia se coloca como alguém trazendo informações que são ocultas, como um mensageiro de Deus.
Essa postura conecta-se também com a ideia de perseguição, muito apelativa à audiência evangélica, considerando a expectativa de perseguição prevista pela doutrina. Dependendo da situação, isso ocorre em forma mais ou menos explícita, como em: primeiro, que quem me cala é Deus, Ele é que me cala. Número 2, eu sou uma voz profética não se cala, questiona. E no trecho: agora vamos à mídia, como ela manipula e engana o povo. O UOL, a mídia mais esquerdopata desse país. Portanto, é possível afirmar que há uma preocupação com a transmissão por parte de Malafaia de uma imagem pastoral. E nisso há uma certa divergência do esperado, porque ele utiliza dessa imagem pastoral que ele tenta transmitir, que ele tenta construir, para apoiar as suas opiniões políticas, que não necessariamente tem a ver com a imagem pastoral, mas isso dá uma maior legitimidade perante sua audiência. Tudo isso é construído, a parte pastoral, com jargões, frases de cunho religiosos, roupas e cenários. No entanto, também há duas estruturas em que a gente pode observar que a maior parte dos vídeos, principalmente do Fala Malafaia, se enquadram. Um em que o ethos pastoral transcende o ethos mostrado e se torna dito, se hibridizando e mesclando com o ethos político-jurídico, também dito, e outro em que o ethos pastoral se limita apenas a esse elemento mostrado, ao ethos mostrado, que diverge do ethos dito, alicerçado no campo político e jurídico. Vale dizer que essa pesquisa teve algumas limitações, como a ausência de espontaneidade total nos discursos do Malafaia, já que os vídeos são gravados e têm a chance de ser revisados e roteirizados antes de serem postados, e também nosso tempo limitado para conduzir as análises. Muito obrigada, e aqui estão as nossas referências.